Aí sim, hein, pessoal? Eu vou com esse fundo de formas geométricas aqui, essa mambaia aqui atrás de mim, essas pterodófitas todas, falou? Então, só continuando a saga da geometria analítica, é a saga, que nunca acaba. Hoje vamos falar um pouquinho de ponto médio, vou dar uma retomada só sobre distância entre dois pontos, né? Mas antes eu já utilizei um programa que eu tenho aqui, o GeoGebra. Eu escolhi dois pontos característicos para a gente já começar a fazer a nossa análise, tá? Porque hoje é uma coisa bem simples, né? Creio eu, né? Eu acho que dentro da geometria analítica existem coisas aí mais complicadas a serem feitas. Entretanto, tá? É uma forma mais fácil, né? Eu acho que de a gente ver o método como se faz, não sei, né? Mas é uma coisa bem simples, tá bom? Então, só para a gente retomar, né, a distância entre dois pontos que a gente tinha visto na nossa última aula de 3.000 anos atrás, tá? Então, a gente vai caracterizar aqui distância entre dois pontos, tá bom? Só peço desculpa pela letra, porque faz um tempinho aí que eu tô descansando, tá bom? Mas vamos lá. Vou me acostumando de novo aí que a gente precisa terminar essa saga da geometria analítica aí. Então é o seguinte, pelo gráfico que a gente tem aqui, né, a gente tem o ponto A, beleza? Caracterizado aqui. Por quem? Primeiro x, né, lembrar dos pontos cartesianos, sempre caracterizando x e y. Então a gente tem 7 e aí a gente tem menos 1, tá? E o outro ponto que a gente tem é o ponto B, tá? Aqui em cima. Então o ponto B, ele é caracterizado por quais valores? X primeiro, então menos 3, certo? Batalha naval, né? X primeiro, aí vai para horizontal, onde ele está na horizontal menos 3 e vertical 11. Tranquilo. Tá. Se a gente fosse determinar aqui nesse caso, né, a distância entre esses dois pontos, por exemplo, tá? A gente tem como calcular esse valor aqui, né, entre esses dois pontos? Temos, ó. Vou colocar aqui certinho, tá bom? Então, o que seria uma distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos seria a distância, né? A menor distância possível entre eles seria uma reta, tá? E basicamente seria ligar esse ponto até esse ponto A que eu tenho aqui, tá bom? E aí a gente tem isso daqui. Então, isso daqui é chamado de distância, beleza? Só para a gente dar uma retomada na última fórmula, né? Lembra que isso daí se dá por Pitágoras, né? Que é a variação de x e a variação de y, né? Tirando a raiz quadrada, né? Da soma dos quadrados das diferenças. Então, a gente tem aqui, vamos falar que aqui seria essa reta vermelha, seria a distância entre A e B, tá bom? A distância entre A e B, então, vai ficar entre quais valores? Vou pôr um azulzinho aqui, que eu tô cansado de pretinho aqui, assim, fica muito escura a luz. Aí a gente pegar o azulão. Azulão, e aí fazer esse aqui. Vamos lá. Então, só retomando aí, primeiro, distância entre dois pontos, então seria a distância, né, de A e B. Lembra que eu falei na última aula, né, tanto faz os valores. Desculpa as retas tortas, tá bom? XA, vou por aqui, tá? XA menos XB, beleza? E aí ao quadrado mais YA menos YB, tá? Então isso seria a distância entre dois pontos. Então vou pegar o x de um e y do outro, né? Fazer a diferença entre eles e a gente eleva ao quadrado. Por que que indifere se eu trocar os valores xb e xa? Porque vai ser ou valor positivo ou valor negativo, né? Dependendo do valor dessa diferença, mas elevado ao quadrado, todo valor negativo acaba se tornando positivo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, né? Que a distância entre o ponto A e B, ele vai ser igual ao quê, né? Vamos lá. Então, só para a gente lembrar que é XA, aqui é YA, aqui é XB, aqui é YB, tá? Aí temos o seguinte,
XA e XB, ok, então vamos lá. XA, 7 menos, aí a gente tem o 3, que seria menos 3, tá? Ao quadrado tudo. Mais o quê? Né, o YA, que basicamente seria o menos 1, né? Ó, menos 1 do YA, menos YB, que seria basicamente o valor de 11. Tá? Então, esses são os valores que eu tenho aqui. Fazendo a raiz quadrada, então, certo? Então, a gente tem 7, né? Menos, menos, mais, né? Então, isso aqui daria um 10 no quadrado aqui. Beleza? Aqui você tem o quê? Né? Mais, vamos lá, menos 12 ao quadrado, tá? Peguei um exercício, 2 pontos aí que eu possa fazer razoavelmente. Então, a gente tem aqui, né, como parâmetro, né, então a gente tem 10 ao quadrado, isso aqui vai dar, certo? 100. E aí a gente tem o menos 12, lembrando que menos elevado ao quadrado vai dar positivo, né? Menos com menos mais. E aí a gente tem 12 ao quadrado, que vai dar 144. Beleza. Distância entre A e B, tá? Raiz quadrada de 244. Né? Ah, tem unidade? Não tem unidade, beleza. Então, ou você coloca só o U, né, que representa uma unidade, né, de uma dimensão só, ou você coloca o C, eu sempre coloco o C, tá? Que são unidades de comprimento, a gente pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro, pode ser qualquer coisa, tá bom? Desde que seja comprimento. E aí a gente pode fazer também, né, essa decomposição aqui em fatores primos, só para a gente ver se dá para simplificar alguma coisa. Eu sempre faço assim, então 2, 122 dá 2, 61, 61, creio eu que seja primo, tá? Se não for, peço desculpa, porque eu não lembro se tem algum aí, tá? Mas, então, como a gente viu ali 2, 2, então vou colocar aqui 2 raiz de 61 unidades de comprimento, tá? Não lembro se tem par, ele não é 31, 61, não lembro de nenhuma tabuada com 61 aí, tá bom? Então, basicamente seria isso. Então, a gente tem esse valor de unidades de comprimento. Tá. E aí, a gente vai para o tema de hoje, que seria ponto médio. Então, o ponto médio, o que seria, né, um ponto médio? Seria o valor, né, que estaria exatamente no meio dessa reta. Então, se a gente for analisar o ponto médio, basicamente a gente vai catar um ponto. Eu não vou pegar um ponto aleatório aqui agora para a gente não estragar, mas sei lá, poderia ser aqui, ó, tá? Beleza? Então, sendo aqui, por exemplo, a gente vai chamar esse ponto de M, tá? Eu vou apagar ele porque aí a gente descobre ele certinho. Mas um ponto M aqui que necessariamente divide essa reta em duas partes iguais, tá? Então, pensando nessa proposição de que, né, você tem uma razão, né, entre dois segmentos de retas, onde BM, tá? E, né, exatamente qual o outro? MA, tá? Eles têm como tamanho igual. Então, se você divide um número por ele mesmo, né, a razão tem que ser 1. Beleza? Então, poderia fazer dessa maneira. Pegar o XA, XB, né, fazer essa subtração, ver qual é a diferença desses segmentos de reta aqui. Tá, qual o jeito mais simples que geralmente... E aí a dedução dessa fórmula, né, ela tem como princípio básico essa razão, né, de segmentos exatamente 1. Tá? E aí, como é que a gente faz? Então, se eu quiser achar o ponto médio, vou chamar de PM, tá bom? Ponto médio. E aí eu vou chamar de XM, né? Que seria o X do ponto médio e o YM. Para caracterizar ele, então, como é que a gente faz? Basicamente, é você fazer o quê? Uma média aritmética dos pontos, né? Pega os valores dos pontos, soma eles e dividir por 2. Por que por 2? Porque você está pegando dois pontos distintos, beleza? Então, é a média entre eles, porque também é a metade, né? Como a gente pode ver, né? A proporção ali de 1, tá? Então, a gente tem aí, então,
seria nesse caso, tá? XA mais XB, beleza? Dividido por 2, ok? E aí a gente tem YA mais YB dividido por 2, tá? Exatamente isso? Exatamente isso. Então vamos lá pegar e fazer o nosso ponto médio desse ponto que a gente tem aqui, tá bom? Então lembrando dos pontos, então a gente tem o quê? Quais são os pontos? Eu vou fazer aqui direto, tá? Para economizar espaço, porque eu vou fazer uma luta só para esse vídeo. Vou fazer só esse. Então eu tenho 7 mais menos 3, tá? XA e XB dividido por 2. Ok? E aí no outro a mesma coisa, né? Então quer dizer, pega os pontos, y agora, soma e divide por 2. Então eu vou ter menos 1 mais 11, certo? Porque ele já é positivo, dividido por 2. Basicamente, os valores desse ponto, então, vão dar quantos, tá? Eu vou fazer a conta aqui. Isso aqui está dando quanto para mim? Mais com menos é menos. 7 menos 3 dá 4. Menos 1 mais 11 vai dar o quê? 10, né? 10, beleza. E aí agora eu vou fazer a divisão por 2. Então o ponto médio nesse caso seria o 2, beleza? E ao mesmo tempo o 5, tá? Então, um jeitinho bem prático aí de vocês acharem ponto médio de qualquer segmento. Óbvio, vocês sabem que existem N exercícios aí que, né, tira o cara o cara do estribo, né? O cara fica loucão fazendo exercício aí, geralmente de trapézio, losango, né? Tem um monte de coisa aí que acaba vindo aí no meio do caminho. Mas basicamente seria isso: você pegar os dois pontos, fazer essa distinção de pontos para estar descobrindo o ponto médio, tá? Então, não se esqueçam dessa formuleta aqui, ó, vai ajudar vocês, tá bom? Ó, vou fazer aqui, ó, play, vou deixar bonitinho aqui, ó, vou apagar esse bichinho aqui, ó. Opa, apagar esse bichinho aqui também, ó. Tá bom? Porque tem tique nervoso com, ai meu Deus, ele colocou um negócio ali. Aí vocês, a gente tem uns tiques assim que eu conheço, um montão de gente assim. Você deixa um risco fora, já era. Aí a pessoa fica doida. Olha, tipo Photoshop isso aqui. Aí, ó, a gente tem aqui então 4, né, que eu tinha colocado. Opa, não tirei o negocinho ali de reta. Vamos lá. Aqui é o 4 e aqui é o 10, né? Sempre fazendo a parte de cima, depois faz a divisão. E aí fica tudo tranquilo. Beleza? Então, nesse vídeo só isso por hoje. Eu vou tentar terminar a saga de geometria analítica, né? Que é bastante, né? A gente tem até cônicas. Vou tentar postar aí e vou postar mais coisas aí durante esse período. É porque como eu tô de férias, eu tô dormindo muito, né? Aí eu troco o dia pela noite, eu gosto da noite, o bagulho é louco. Aí eu tenho só esse horário para fazer essas coisas, beleza? E é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem tá me assistindo. Ó, curtam aí, se vocês gostaram, compartilha com os amiguinhos, nerds, ou não nerds, ou que aqueles que querem se tornar nerds, ou aqueles também que não querem nada com a vida, você pode compartilhar, não tem problema, adiciona eles, para eles darem um likezinho aí, vamos que vamos, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.